com o tema principal, né, que a gente colocou, faltou o conhecimento. Hoje nós vemos que o conhecimento das Escrituras muitas vezes é retido somente em alguns momentos do dia, né? Algum período do dia. Aí, se perguntar para a pessoa, o que foi que você leu hoje, de manhã? Eu não sei. Eu acho que era o Salmo, eu acho que é um pedacinho da carta de Pedro, eu acho que foi uma parábola de Mateus, mas a pessoa não tem aquele empenho de ter esse conhecimento. Nós vemos, por exemplo, quando a pessoa precisa de fazer um curso, uma prova de faculdade, uma prova de tirar um documento de carteira, uma prova para entrar numa empresa, toda a força da pessoa está naquele empenho. E ela não esquece nada do que ela aprendeu, porque ela sabe que precisa. Mas nós, né, como nos colocamos servos de Cristo, ele mesmo foi bem claro, né? Eu sou o pão da vida. Então, se ele é o pão, se nós não alimentarmos dele todo o momento do dia, a fome vai bater. E uma pessoa com fome, se ela não tiver uma alimentação correta, ela vai comer de tudo. Né? A gente vê aí exemplo assim de quando a pessoa está com fome, que tiver ela tá pegando. E isso no caso espiritual é a mesma coisa. Quando a pessoa tem a falta de alimento, tem a falta do pão espiritual, a pessoa se perde. Aí ela se alimenta de muitas coisas. Aí ela se alimenta, vamos supor, um alimento sadio. A pessoa fala, hoje eu me alimentei de fruta. Muito bem. Mas passou um pouco da hora do almoço, ela já come uma bolacha recheada, alguma coisa desse tipo que não tem nada a ver. Na parte espiritual, a mesma coisa. Logo de manhã a pessoa levanta, ora ao Senhor, agradece por mais um dia, lê um salmo ou lê um versículo. E logo depois, passou pouco tempo, a alimentação dela é outra, né? É um assunto desnecessário, é uma condição que não tem sentido nenhum, e acaba que aquele alimento que ela colocou depois remove o primeiro alimento, que era o que faria bem para a pessoa, né? Aqui no livro de Oséias, capítulo 6, vemos o seguinte. Aqui vem uma repreensão, né? Em forma também de ajuda. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E no versículo 3 agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva. A gente já vê aqui que como a alva, né? O que vem ser a alva, irmão? Não é a primeira luz da manhã? Né? Então já coloca como primeiro. Conhecer e prosseguir o Senhor como a alva. A primeira coisa é essa. Será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Como a gente vê, né, na época dos apóstolos, quanto tempo eles ficou escondidos no cenáculo até receber o Espírito Santo? 10 dias. Mas aí eu pergunto para os irmãos, qual que era o assunto deles ali? Né? É um assunto santo, né? É um assunto santo, é uma condição santa. Só assim eles iam receber, no caso lá, a chuva temporã, e nós aqui a chuva serôdia. E esse tempo está próximo da chuva serôdia. Só depende da forma que a gente vai estar agindo no cenáculo da nossa vida. Lá eles estavam escondendo no cenáculo, porque a gente sabe que o cenáculo, né, as pessoas talvez não vão entender, mas o cenáculo era a segunda parte da casa.
é onde que eles reuniam para poder conversar, né? A parte de baixo, a parte da casa embaixo na época antiga, era onde colocava os animais, onde tinha dispensa de comida, onde tinha alguma verdura, alguma coisa plantada, mas o cenáculo era em cima. E era um local especial, né? E esse cenáculo na nossa vida, na nossa casa, também tem que ser especial. Vai vir algum assunto, alguma coisa que vem durante o dia, muito bem. Se puder ajudar a pessoa, olha, irmão, o que puder te ajudar nisso, mas eu acho que isso assim não vai valer. Você entra no assunto só para edificar. Mas se esse assunto não for levar a nada, como diz o provérbio, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E como diz em Colossenses, né? Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. E agora no versículo 5 e 6, Colossenses capítulo 4. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba responder como vos convém, responder a cada um. Então a gente vê que podemos até participar do assunto, né? Podemos até, mas que a palavra nossa seja santa de quem professa está se santificando, né? Não com assuntos desnecessários, não com coisas supérfluas, né? Que não vai trazer nenhuma edificação. Porque senão não haverá o recebimento da chuva serôdia por parte desses irmãos. É uma palavra dura, parece até difícil, mas nós não estamos mais, irmãos, no tempo de andar no terreno encantado. Qual que é o terreno encantado? É o terreno das virgens antes da vinda do Senhor. Estavam todas dormindo. E é o que acontece conosco hoje. A maioria do parte do dia, quando a gente não coloca todo o coração no Senhor, nós estamos nesse terreno encantado. O que convém ser esse terreno encantado? Uma parte do momento do dia que nós já achamos que já chegamos a alcançar o Senhor, não precisamos mais de relembrar um salmo, ouvir um louvor que glorifica a Deus, meditar na palavra que estudamos durante a manhã, mas fica ali, não, o Senhor sabe, eu não vou voltar atrás, mas eu também não vou avançar. Então fica neutro. E esse neutro não há de receber a chuva serôdia. Ele tem que ser fervoroso, né? Fervoroso na fé. E aqui em Oséias capítulo 4 diz para nós o seguinte. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Logo nós terminamos aqui. O que é o conhecimento que faltou para esse povo aqui, irmãos? Na época de Oséias. Abandonaram, né? A gente vê algumas características aqui que faz parte também da nossa parte, né? Nós vamos ler ela agora mesmo, mas foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então houve ali uma falta de entrega naquele conhecimento que é necessário para a sobrevivência. Nós não podemos mais colocar nos nossos corações que aqui estamos e que o Senhor há de nos ajudar, sem a nossa parte fazer efeito. Como diz a palavra oração, né? Você está orando, mas falta a sua ação. Então Deus te deu tudo, te deu a palavra, te deu o alimento, te deu oportunidade ainda de estudar, não tem ninguém te perseguindo, ninguém ainda está tentando tirar nada de você,
Apesar de a gente ver que eles estão tentando mudar, né, a escritura conforme as vontades deles, né, conforme a própria condição, mas ainda assim você tem a oportunidade de chegar e a cada momento abrir a palavra do Senhor. Não digo que a gente vai ficar como um fariseu, 24 horas no templo, mas que o templo, que é nosso corpo, possa ser 24 horas para o Senhor. Até dormindo, né? Como o salmista diz, né? No Salmo capítulo 1, né? Nós vemos o seguinte: Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Qual que é o conselho do ímpio? Você já estudou, você já foi no culto, então você já está abençoado. É o conselho do ímpio. Nós sabemos que não é assim. Não é só porque eu fui no culto que eu estou abençoado. O culto é onde eu venho fazer meu agradecimento ao Senhor para continuar sendo abençoado durante todo o dia. O povo de Israel não era só hebreu, só na época, na hora do pôr do sol e do nascer do sol, de entregar a sua oferta pelo pecado. Era constantemente hebreu, porque se não fosse, haveria uma rejeição do Senhor. E uma prova causada pela própria rejeição do estudo da palavra. E continua dizendo: não se detém no caminho dos pecadores. Né? Outra condição. A pessoa se detém em coisas que não vai trazer para ela edificação alguma. A pessoa para, mas lá e aconteceu isso, aconteceu aquilo. O interessante é a gente falar para a pessoa: se eu puder te ajudar a resolver, bem. Mas fora isso, nós não vamos ganhar nada. É aquela história, né? Tá dois na frente do rio, tem que passar o rio. Aí a pessoa fica: você passa, não, eu passo, você passa, eu passo. Esse é o cristão que lhe falta conhecimento. Não, amanhã eu faço, hoje eu vou fazer só até isso, eu acho que o Senhor já se agradou. E a gente sabe que não é assim, né? Você vai ter que passar por essa prova, que passe de uma vez, né? Não tem aquele recesso de ficar, eu acho, vou esperar alguém vir junto, quem sabe vem 3, vem 4, vem 10, quem sabe vem um com canoa, quem sabe vem um com barco. Aí a gente passa todo mundo. Se ninguém passar para saber como que é, como que vai ensinar aqueles que estão lá atrás sobre o caminho que tem que passar? E o único jeito de saber esse caminho é passando por ele. Por isso lhe falta o conhecimento daqueles que não veem a Escritura como uma regra de vida. Ela fica sempre em segundo plano, né? A gente vê o exemplo aqui na mesa, né? Tem duas coisas para me distrair e a palavra para me edificar. Mas às vezes, não, pera aí, deixa eu, né? E a palavra fica para depois. Aí na hora que vai ler, já não tem mais uma comunhão com Deus. Não tendo comunhão com Deus, automaticamente o que você lê não foi, né? Como em João 14, né? No Evangelho de João capítulo 14, tudo que você lê não foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque o seu pensamento estava em outra coisa. E a gente sabe que o Espírito de Deus tem ciúme. Ele não pode trabalhar com dois pensamentos. O mesmo Senhor disse para nós, né? Não servireis a dois senhores. Ou agradará um e desagradará o outro, né? Evangelho de João. Quer dizer, 14 não. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 8. E diz para nós o seguinte: e quando ele vier, o Espírito Santo, né, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então,
Se ele há de convencer, como que ele vai convencer a gente se a gente não está nele? Como que a gente vai ler um texto que está mostrando algo, edificando algo, pedindo para nós uma mudança, uma renúncia, se nossa atenção está desviada? Como diz lá em Oséias, faltou conhecimento para o povo. E eles começaram a adorar ídolo, começou a fazer roubo, começou a fazer muitas coisas. Tudo para deixar o Senhor de lado. Né? A gente vê aqui também na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler algum pouquinho aqui do texto, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Está vendo que a todo momento a entrega é constante? Né? Armai-vos também com esse pensamento. Se for outro pensamento que não é esse, a gente está desarmado, né? E estando desarmados, somos presa fácil pelo inimigo. Por coisa boba. Aquele momento de entrega ao Senhor, aquele momento no horário de almoço que a pessoa fala assim, ó, se eu almocei, eu vou sentar ali no banco, eu vou relembrar um salmo. Será que eu lembro algum? Né? Porque no dia final, nós não vamos ter. Está escrito. Nós não vamos poder ter a Bíblia. Então ela vai ter que ser gravada no coração. Será que quando vier a luta, a prova, eu vou estar preparado para falar, ó, lá disso, lá no Salmo 23 está dizendo, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas se eu não lembro disso, eu vou lembrar do quê? Então são coisas assim, irmãos, que são necessárias para que haja uma entrega ao Senhor, para que possamos receber a chuva serôdia, né? E o reavivamento do Espírito Santo para poder passar esse rio final que é a grande angústia. Né? Essa grande angústia é igual eu falei para os irmãos, não tem como eu esperar, não, eu vou esperar o irmão Francisco, vou esperar a irmã Raimunda, que aí todo mundo passa junto. Não, aí sim, é o momento de eu preparar e já está passando para saber o caminho, para aqueles que estão fracos eu poder ajudar, porque a palavra manda a gente fazer isso, né? Ô irmão, lembra lá no Salmo está dizendo, ó, confia no Senhor e espera nele. Mas se a gente não tem conhecimento da palavra, ou só conhece na hora do culto, né, matinal ou do culto vespertino, e o restante do dia passa desapercebido, alguém chega para você e fala, você pode me falar uma palavra de esperança? Ah, Deus te abençoe. Né? Creia que Ele vai te ajudar, mas não tem esse texto escrito. Como que você vai poder provar para a pessoa dessa forma? Não, você tem que ter firmeza na palavra, né? Como Paulo disse para Timóteo, né? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? Então, se nós não tivermos no nosso coração essa entrega, como vamos conseguir passar esse rio da grande angústia que há de vir? Porque continua dizendo aqui na carta de Pedro, para que no tempo, no versículo 2 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as consciências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, consciências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Que é o que nós, se não tiver firme na palavra, podemos cair
e voltar a fazer. Podemos chegar num ponto de regredir, né? E sabemos que o Senhor não está com aquele que regride, ainda que por pouco, né? A palavra sempre o quê? Avante, nunca atrás, é avante, né? Por isso que o provérbio diz, né? O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele vai brilhando mais, ele não para de brilhar. O justo, né? O ímpio se apaga, né? A única vez, né, que o ímpio que não aceitar a repreensão do Senhor vai acender alguma coisa é no tempo do fim, né? Por conta da condição que há de vir para aqueles que rejeitaram a palavra, que é o conhecimento. E continua nos dizendo aqui, no versículo 7 da primeira carta de Pedro, capítulo 4. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Né? Vigiar em oração. E continua dizendo no versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Agora vem mais uma advertência. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Como que eu vou saber dessa mensagem de alerta se eu não estudar? Se ela não estiver gravada no meu coração? Né? Se ela se perder. Às vezes eu estou na rua, a pessoa fala, você não fala nada, às vezes você está falando, às vezes a pessoa está falando, eu estou calado, por quê? Eu estou lembrando de um salmo, eu estou lembrando de um versículo, eu estou lembrando desse texto, para me preparar. Mas se o conhecimento não vir, se eu não tivesse o conhecimento que o Senhor está dando agora, como que eu vou saber desse texto? Como que eu vou saber? Como que eu vou alertar alguém desse texto? Aí eu vou chegar para a pessoa, não, você olha lá no livro tal, na carta tal, você olha lá no versículo tal. Aí a pessoa vai ler, não tem nada a ver, porque você não sabe o que você está falando. Porque você não leu. Ou se leu e não gravou, esqueceu. Então por isso que diz que a gente tem que o quê? Firmar sempre na palavra para que não falte o conhecimento e a gente venha a perecer por causa desse falta de conhecimento que tem, né? E mais uma outra mensagem, né? Que a gente vê que também só lendo para poder ter essa mensagem, né? Que também é muito esquecida, mas também já está na porta. É uma mensagem agora para o tempo atual. 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Né? São mensagens, irmãos, que se não tiver gravada no nosso coração, nós afrouxamos o cinto. Né? É aquela história de uma pessoa no exército, né? Coloca a barriga para dentro, né? Mas a pessoa desleixa, larga, né? Não, hoje eu já li. O que você leu? Não sei, eu li. Eu já li a Bíblia, então tá bom. Né? Só li. Mas você tirou algum proveito? Ah, eu acho que o Salmo estava falando assim. Eu acho, né? Nós sabemos que o Senhor não acha, né? O Senhor é sim, sim e não, não. E para a gente terminar, irmãos, uma outra mensagem que é interessante está no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 26.
Outra advertência que somente com o conhecimento nós vamos lembrar. Diz o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E onde que a gente vai conhecer a verdade? Na palavra. Não tem outro lugar. Ela e o Espírito Santo em conjunto nos ajudando a ter compreensão. Mas se ela não for o ponto principal, o que vai sobrar? Né? Eu lembro de um dia que eu era de outra congregação e eu estava lá na porta, de porteiro. E o pastor pregou o culto, as pessoas, todo mundo lá, e encheu a casa, todo mundo caladinho, quietinho. Parecia que estava todo mundo recebendo o alimento, né? Aí chegou no final, o pastor chegou para mim: você sabe o que eu preguei? Você estava na porta, você sabe qual foi o texto? Eu falei: sei, só estava pregando sobre o Apocalipse, no capítulo 1, né? Aí ele falou: ah, então tá bom. Aí ele perguntou ao irmão que estava do lado, sentado na cadeira: bom, irmão, o que eu falei no culto? Ah, o irmão acho que falou de João. Por quê? Porque a pessoa fica ao avesso do que o Senhor quer, né? Em vez dele manda ficar atenta, a pessoa está desatenta. Ele manda a pessoa amar o próximo, a pessoa esquece. Ele manda a pessoa julgar a si mesmo antes de julgar o outro. A pessoa julga o outro, mas não julga ele. Tudo isso está no conhecimento da palavra. Mas se nós não tiver esse conhecimento, como nós vamos poder ajudar as pessoas, ajudar o Senhor a terminar a obra e ajudar a nós mesmos a não cair em tentação? Porque continua dizendo aqui no versículo 27, né? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então tudo isso, irmãos, cai para nós como um alimento bom, porque se nós conhecer agora, amanhã nós não vamos cair na condenação, e nem as pessoas que nós conhecemos também vão cair, para nós poder ajudar elas. Mas se eu não conheço um caminho, como eu vou ensinar para a pessoa? Né? Por exemplo, eu não sei como ir daqui onde eu estou, em Goiânia. Eu preciso de um GPS. Mas eu preciso de estar atento no que o GPS está falando. E ele pode errar. Mas se tiver uma pessoa que foi para lá toda a vida naquele caminho, ele ainda vai me falar: ó, em tal lugar isso aqui não vai dar certo, lá naquela virada você não faz isso. Tudo isso a palavra nos mostra, mediante a nossa caminhada espiritual. Olha, meu filho, faz isso, não faz aquilo, faz isso, exorta aquilo, comunica isso, não fala isso. Mas se nós não tiver o conhecimento, o povo perece, como dizem Oséias, né? O Senhor venha abençoar a todos nesta noite, né? Essa palavra venha de encontro a cada irmão, não somente para os irmãos, mas para mim e para todos aqueles que ouvem essa mensagem.